Olá, está no ar o Conexão Unifeso e no programa de hoje vamos saber mais sobre a importância da contabilidade na gestão das empresas. E logo na sequência você vai ficar por dentro do Dia do Peixe, um evento que acontece todo ano no campus Quinta do Paraíso do Unifeso. Não perca, voltamos já já. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Hoje recebemos a professora Valéria Brites, do curso de Ciências Contábeis do Unifeso. Seja muito bem-vinda, professora Valéria. Obrigada, Michele. Professora, na sua avaliação, qual a importância da contabilidade na gestão das empresas? Muita importância e às vezes o empreendedor não consegue ver a importância da contabilidade para ele. Muitas vezes ele pensa que a contabilidade vai servir única e exclusivamente para calcular impostos, pagar guias e que o contador, ao invés de ser um investimento, é uma despesa para ele, quando na verdade não é isso. A contabilidade ela pode auxiliar a empresa em várias questões através de ferramentas que podem auxiliá-lo em tomadas de decisões. Então, a gente pode se utilizar de vários tipos de orçamentos, de análises de demonstrações contábeis, que vão fazer com que isso seja um elo entre a contabilidade e a gestão, fazendo com que ele analise situações que estejam acontecendo na empresa e ele possa melhorar. Então, seria mais ou menos o seguinte, eu faço um orçamento, digamos, um orçamento de vendas. Quanto eu quero vender? E a gente estipula um período de 1 ano, 3 anos. Eu quero vender 100 mil por ano. Vai acompanhando isso por essas ferramentas contábeis. Então você vai ter lá, quanto que eu vendi? Eu vendi 80. Será que eu consigo, só está faltando um mês, vender mais 20 mil para atingir minha meta? É como se fosse uma espécie de um termômetro, né? Perfeito. E isso não é para você fazer e deixar ele quieto, muito pelo contrário. Você tem que acompanhar esse orçamento durante todo o ano. Então você vai criar, você empreendedor, vai criar o seu objetivo e a sua meta. O que você quer para o próximo ano, para os próximos 2 anos. Então, em cima disso, a gente vai começar a montar as planilhas para um acompanhamento mensal. Então, eu estou estipulando que eu vou vender 10 mil mês. Se eu não vendo no primeiro mês, eu já posso começar a parar e verificar o que está acontecendo. E aí você vai tomando as medidas, as tomadas de corretas, correção, isso. Imagina o seguinte, a partir do momento que eu estou orçando que eu vou vender 10 mil, automaticamente eu vou fazer compras pensando em vender 10 mil. Se eu não estou vendendo 10 mil, será que eu preciso comprar tanto no próximo mês? Não. Então, como que eu faço isso? Às vezes você não percebe isso e sai fazendo o mesmo volume de compras. Imagina uma indústria, Você vendeu menos, então no próximo mês você não pode produzir a mesma coisa. Se você mantém teu volume de compras, você vai ficar com estoque grande. E depois você não vai ter o que fazer com aquela matéria-prima toda, não. E o estoque grande vai significar o quê? Que vai sair dinheiro do seu caixa, porque você vai ter que pagar seu fornecedor, mas não está entrando dinheiro, porque você deixou de fazer uma venda. Então, um orçamento ele tem a ver com o outro. Ao mesmo tempo, você vai começar a orçar também quanto que eu quero gastar de mão de obra. Então, você vai fazer teu orçamento de mão de obra ou de RH, Você pode fazer seu orçamento de despesas, quanto eu quero gastar. E aí, quando você acompanha o que a gente fala do orçado e do real, você orçou algo para o mês de maio. Chegou no final do mês de maio, pega o que aconteceu e aí você vai ver aonde você conseguiu fechar os seus valores, onde não. A diferença foi mínima? Perfeito, são erros normais que vão acontecer. Deu uma diferença muito grande? Acendeu a luzinha. Deu algum problema no planejamento. Deu algum problema no planejamento. Então você passa de imediato isso para o teu empreendedor, teu administrador, ele já vai começar, poxa, onde foi o erro, o que aconteceu?
Que estratégia que eu tenho que utilizar aqui? Eu tenho que fazer mais propaganda, eu tenho que pensar numa modificação no meu produto, é o meu preço, né? Então você vai ver o que está acontecendo com o seu concorrente. Então a contabilidade auxilia muito nisso. Agora, um dos problemas que acaba levando algumas empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, empreendedores novos, né, assim, recém-ingressados no mercado, a ter a questão do fechamento da empresa ou de passar por alguma crise, é a possibilidade da mistura entre os recursos da empresa com os recursos pessoais, né? A contabilidade da empresa e a contabilidade pessoal, porque o dinheiro está ali no caixa, precisa pagar uma conta, precisa, né, tá ali tão fácil. Como que o empresário ele pode se prevenir dessa tentação? A gente costuma sempre brincar que um dos princípios que a gente tem na contabilidade chama-se o princípio da entidade. São duas entidades completamente distintas, a pessoa física do sócio e a pessoa jurídica da empresa. Então a gente fala que esses entes eles não se misturam, né? E quando o empresário começa a buscar recurso na empresa para pagar suas contas particulares, primeiro, complica completamente a vida do próprio contador, porque ele não pode registrar na contabilidade uma conta que não é da empresa, é da pessoa física. Então esse é um grande problema que a gente tem. Então o que a gente sempre solicita, né, aos empresários você tem a sua retirada mensal, você tem a distribuição de lucros da empresa, né? Ele tem o Prolabore, tem a distribuição de lucros, então ele tem que viver, né, ele tem que se coordenar para viver com o dinheiro que ele recebe de Prolabore e distribuição de lucros, né? Porque senão realmente começa a misturar as coisas. É lógico que a gente falar que as empresas, né, principalmente as micro e pequenas empresas, fecham única e exclusivamente por causa de conflito, né, entre pessoa física e pessoa jurídica, não, né? Às vezes pode afetar, porque o dinheiro está fácil, você acaba gastando, ou seja, você melhora muito o seu padrão de vida, quando na verdade você está retirando o dinheiro da empresa e não está percebendo que depois você vai precisar pagar as contas da empresa e não vai ter esse dinheiro, porque você já gastou em outro local. E tem a questão também do próprio, do retorno daquela empresa, né? Porque quando você abre uma empresa, o retorno, muitas vezes, ele demora um pouco mais do que o imaginado para poder se concretizar. Então, se a empresa está naquela fase, né, de capitalização, justamente para poder começar a dar aquele retorno do investimento, e o empresário já começa a achar que ele tem um salário dali, ele vai aumentando o seu próprio salário, fica difícil, pode dar problema. Claro, né? Por isso que a gente sempre fala, né? Toda empresa, ao começar, faça seu plano de negócios. Então, com o plano de negócios, você já começa a verificar quando que essa empresa efetivamente começa a te trazer benefícios, né? O lucro da empresa vai começar a retornar para você. Então, por ali você como empresário já começa a verificar até onde você pode retirar dinheiro da empresa, né, por distribuição de lucros, ou segurar um pouquinho mais porque a empresa está começando e não é o momento ainda de começar a descapitalizar. Agora, e quando a empresa não vai bem? As dívidas da empresa são da empresa, dessa personalidade jurídica que você explicou, ou elas passam também a comprometer o patrimônio dos sócios? Muitas vezes os sócios das empresas, né? Não, meu capital é X, eu vou pagar o meu X e ponto final. Não é muito bem assim, né? Na verdade, se o capital social da empresa não for o suficiente, né, para pagar todos os seus credores, automaticamente os bens dos sócios eles vão entrar aí nesse bolo todo para poder fazer o pagamento de todos os credores. E aí, então, há esse envolvimento dos bens das pessoas físicas, né, que são os sócios, para pagamento dos credores da pessoa jurídica num caso de dissolução de sociedade, né? Até, por exemplo, falência. Família, quer dizer, fica tudo ali envolvido, né? O patrimônio da família, né? família. Porque, na verdade, a empresa ela tem o seu quadro societário e ali a gente tem o CPF de todos os sócios.
Então, tudo que tiver envolvido naquele CPF, no caso de não pagamento de dívidas e da empresa entrar em falência, vai ser uma forma de conseguir angariar dinheiro para poder pagar os credores. Agora, isso aí a gente já falando lá em termos de justiça, né? Já entraram com o processo, existe um processo judicial contra a empresa para pagamento dos credores. Se a pessoa jurídica não tiver mais recurso, automaticamente vai para os sócios. Vai para a parte pessoal, né? Pessoal dos sócios. Agora, na sua avaliação, qual o impacto que as tecnologias de informação e comunicação têm provocado no campo das ciências contábeis? Porque a impressão que dá é que, principalmente com relação à fiscalização, os atos do governo, cada vez mais há uma preocupação do governo em saber o que está acontecendo por dentro das empresas. Isso, na verdade, há uns anos atrás, o governo criou o que a gente chama de SPED, que é um sistema de escrituração contábil, onde a cada segundo aquilo que acontece dentro da empresa, automaticamente o governo fica sabendo. O primeiro sistema que entrou foi o da nota fiscal eletrônica. Então, você, no seu computador da empresa, faz a nota fiscal. Ao você gerar essa nota, automaticamente o governo sabe quem emitiu e para quem foi emitida a nota. Então, por ali ele começa a acompanhar. A intenção do governo com isso é evitar que exista pagamentos de impostos errados, né? O pessoal burlando, não lança nota fiscal, pula a nota. Então, por ali não tem como, porque é automático pelo sistema. E aí ele foi aperfeiçoando isso. Acabou a nota fiscal, eu já sei, então agora eu vou ver, eu já tenho toda a minha quantidade de tributos. Então, vamos ver se esses tributos estão sendo pagos e enviados para o governo. Então, ele cria o SPED da fiscal, onde ICMS, PIS, COFINS, IPI, eu informo todo mês para o governo aquilo que eu recolhi. Então, eu vou falar qual foi meu faturamento, quanto que eu tenho que pagar de imposto. Se eu dou uma informação divergente, ele tem minha nota fiscal. Ele cruza as informações e já fica sabendo que em algum lugar tem erro. Então, esses SPEDs vêm servindo como um Big Brother que a gente fala, onde parece que o governo está automaticamente dentro da sua empresa, sabendo de todos esses movimentos que você faz, né? Por isso que a gente fala da importância, mais uma vez, da contabilidade, auxiliando o empreendedor no sentido dele fazer um planejamento tributário onde ele possa pagar menos impostos de forma correta, sem precisar burlar o fisco, que hoje é um perigo muito grande, né? Ninguém recomenda isso a ninguém. Agora, esse monitoramento que você está explicando para a gente, ele se aplica a todo tipo de empresa? Por exemplo, as empresas que são enquadradas pelo Simples, quer dizer, as empresas menores, de menor porte, elas também têm toda essa necessidade de informação e acaba tendo uma vigilância constante, tal como as grandes empresas? Não, elas são menores, né? As empresas do Simples têm muito menos, que a gente fala de obrigações acessórias, do que empresas que estejam no lucro presumido ou no lucro real, né? Essas têm menos obrigações acessórias, mas isso também agora, né? Aos poucos o governo está tentando encaixar todos os tipos de empresa, né? A princípio, uma microempresa não precisava de nota fiscal eletrônica, então ele vai melhorando esse controle. Primeiro ele começou com as empresas de lucro real, depois presumido e real, daqui a pouco todo mundo vai estar em todos os SPEDs, né? Agora, essa mudança, por exemplo, do Simples para o lucro presumido, desse regime tributário, é automática? É de acordo com o faturamento da empresa, mas ela acontece automaticamente, ou o empresário que percebe, que precisa perceber junto com o seu contador essa mudança e aí fazer o reenquadramento? Na verdade, as empresas que optam pelo Simples, ela não pode ultrapassar um faturamento de 3.600 por ano, né? 3.600.000 anuais. Então, se você tem um faturamento maior do que isso, obrigatoriamente você não pode continuar no Simples. Você tem que pedir para migrar para o lucro presumido ou para o lucro real. E aí, mais uma vez, né, o contador vai fazer todos os cálculos para saber qual o melhor tipo de tributação para a sua empresa, se o presumido ou o real. Tá? Então, tem toda essa movimentação que é feita.
Então, por isso que quando uma empresa do Simples, ela começa a chegar muito nessa fase final, ela tem que começar a prestar atenção, porque senão ela vai estourar a faixa dela de limite do Simples, o que não é bom para ela, que ela vai pagar as multas porque ela vai ser desenquadrada, porque ultrapassou o valor e aquele ano ela acaba sendo penalizada. Então, antes que isso aconteça, o contador mesmo vai verificar, olha, sua renda, seu faturamento já está próximo do finalzinho da faixa, lá nos 13.600. Esse ano você vai extrapolar, então já passa a empresa para o lucro presumido, para o lucro real, para não ter esse tipo de problema. Agora, pelo que você está relatando, o contador ele está sempre ali auxiliando o gestor, né? É muito diferente daquela visão do tipo, só vou encontrar o meu contador uma vez por mês, quando eu tiver que emitir as guias e pagar. Ao contrário, né? O contador é esse profissional que está ali o tempo inteiro dando esse suporte. Com certeza, né? O que a gente fala hoje em dia é da modificação que tem a visão que os empresários precisam ter da visão do contador. Ele não pode, não deve ser visto como uma pessoa que só atrapalha ou que calcula impostos. Isso é o mínimo que o contador pode fazer, né? O importante de você ter o contador ao seu lado, como sendo seu braço direito em termos de gestão da empresa, é justamente poder aproveitar todas as informações que ele detém dentro da contabilidade como ferramenta para tomada de decisão, né? Mais uma vez, onde aquilo ali vai auxiliar muito com índices de rentabilidade, de liquidez, que você pode ter uma visão melhor da sua empresa, quanto inclusive para você optar pelas melhores formas de tributação da tua empresa. E com isso você aumenta a sua lucratividade e pode diminuir aquilo que você paga de impostos. Agora, professora, toda empresa é obrigada a contratar um contador? Por exemplo, um microempreendedor individual, ele precisa necessariamente ter um contador? Quer dizer, quando que é necessário a empresa ou uma microempresa, ela ter um contador no seu corpo de funcionários ou ela contratar um escritório de contabilidade? Qual é essa diferença? O microempreendedor não precisa de contador, tá? É o único que não é necessário. Agora, as empresas, micro e pequenas empresas e outras empresas, todas elas precisam ter a contabilidade. Então, para ter a contabilidade, você pode optar por um contador interno, que vai trabalhar diretamente na sua empresa, ou terceirizar essa contabilidade, que seria através dos escritórios de contabilidade. Mas é obrigatório que se tenha a contabilidade, porque isso é lei. Você tem que demonstrar, você tem que apurar suas demonstrações contábeis, você tem que fazer os livros que a gente chama de livro diário e tudo isso tem que ser assinado por contador. E só o contador pode assinar esses documentos, né? Só. Por que essa importância, né? Qualquer problema que essa empresa tenha de uma fiscalização, é através da contabilidade que ele vai poder provar que foi pago as guias, que foram pagos de forma correta, se está tudo correto ou não. Então, por isso a necessidade da contabilidade, né? Não só para isso, mas a empresa está entrando num processo de falência, alguma coisa. Tudo vai ser necessário ter as documentações para poder provar. Então, a contabilidade mais uma vez envolvida aí. Você tem algum tipo de processo judicial, inclusive trabalhista, você vai ter que recorrer à sua contabilidade através de diário, que isso aí você passa hoje dentro de um SPED e você tem a Juscerja, né, que é a Junta Comercial, ela tem isso já arquivado, então são documentos que você não pode modificar nenhum número, né? Então essa é a importância da contabilidade. Agora, professora Valéria, como que os estudantes do curso de Ciências Contábeis do Unifeso têm contribuído para esse esclarecimento, têm atendido os micro e pequenos empresários da nossa cidade? Nós temos a Fácil Consultoria Empresa Júnior, que é uma empresa formada por estudantes dos cursos de Administração e de Ciências Contábeis, onde eles auxiliam, né? Quando nós somos procurados por microempreendedores, eles montam essas empresas de forma gratuita, eles demonstram para eles quais são os tipos de processos que eles podem ter para iniciar, quais são os controles necessários, que são básicos, como um fluxo de caixa, algumas ferramentas que o próprio empreendedor pode fazer, principalmente o microempreendedor,
que ele não perde o contato que ele tem com a empresa, no sentido de saber gerir o seu caixa, saber quanto que ele está recebendo, quanto que ele tem que pagar. Então são ferramentas simples de serem utilizadas e que os estudantes podem estar auxiliando a esses empreendedores. Que acabam fazendo toda a diferença na gestão também, né? Com certeza. Porque não exclui o profissional de contabilidade sob nenhuma hipótese, pelos motivos que você já trouxe, mas acaba dando também uma segurança para esse empreendedor na questão da gestão do seu próprio negócio. Isso, né? Porque ele passa a ter algumas ferramentas estratégicas para ele poder tomar uma decisão melhor. E às vezes ele sozinho, iniciando, e muitas vezes ele não tem noção, né? Porque às vezes a gente vê, eu fiquei desempregado, agora então nessa festa, às vezes até de fundo de garantia, né? Do pessoal recebendo do fundo de garantia preso, vou abrir meu negócio. E você abre pelo fato de ser bom em algum tipo de atividade. Mas só isso não é suficiente para a sua empresa continuar bem. Então, se você não souber gerir, vai entrar no índice das empresas que têm fechado com 1, 2 anos de vida, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, o contador pode auxiliar com algumas ferramentas que são básicas, como o Sebrae também faz um auxílio a esses microempreendedores, com um trabalho também bastante interessante. Então é importante isso, né? Os estudantes perceberem a importância deles nesse processo, como que a contabilidade ela não é feita única e exclusivamente como cálculo guia e você paga, mas você como contador numa postura de auxiliar numa tomada de decisão ao seu empreendedor. Isso é muito importante. E aí a Fácil Consultoria também está aí para isso, com certeza, né? Eles já aprendem ali, né? Eles são estudantes, sempre eles têm um monitoramento de 2 professores, um da área de administração, outro da área de ciências contábeis, então eles nunca estão sozinhos, então qualquer pessoa que procura a empresa júnior pode ficar despreocupado, porque não são apenas estudantes que vão atendê-los, tem sempre uma estrutura por trás dada pelos professores, né? Para que não haja nenhum problema. E eles vão ser extremamente bem atendidos e com certeza vão ficar satisfeitos com o resultado. Fica no campus sede do Unifeso, não é isso? E funciona durante a semana inteira? Durante a semana, de segunda a sexta-feira, no horário das 14 às 18 horas. Professora Valéria, quero agradecer muito pela sua entrevista. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, foi um prazer. E voltamos já já. Vamos saber mais sobre o Dia do Peixe, um evento que acontece uma vez por ano no campus Quinta do Paraíso do Unifeso. Não saia daí, é um minutinho só.